Muito bem, então, continuando com a aula de ontem, nós ontem ficamos na atitude negativa 4 de reclamar. Então, nós temos que entender que quando nós estamos a reclamar, rejeitamos as oportunidades. Por quê? Porque é um jeito só ver o negativo, é decir, estamos focalizados na atitude negativa. Isto não é, não deveria ser assim, não deveria ser assim, mas acabamos atraindo essa situação. Então, também nós transmitimos uma imagem de ser frustrados, de que a gente não consigue progredir. Podemos ser vistos como chatos também se estamos todo o tempo a falar do negativo, o qual transmite uma energia negativa para nós e para os demais. Temos uma sensação de que não tem tudo, que acha que merece mais, uma atitude sutil de mendicância, es decir, é como ser um mendigo, não? Ah, a vida não me está a dar bem, as coisas não funcionam, está todo o tempo reclamando da economia, das pessoas, dos relacionamentos, das situações. É como assinar um atestado de incompetência, não? É decir, nós próprios nos sentimos incompetentes frente à vida. Em vez de buscar soluções, achamos que a vida está em contra de nós. Então, ¿cuál sería la actitud positiva? Ser proactivo. Ser proactivo significa esa capacidad de criar algo nuevo, ¿no? De no ficar con o que aconteceu, sino estar, ser eu que esté a buscar a mudança. Então, essa capacidade de transformar. Sempre para ser proactivo você precisa ter essa capacidade de concentrar-se em si próprio, não estar fora da situação. Porque quando você está pensando na situação, você perde o foco em si próprio. E aí é onde vem o conflito. Ser assertivo é ser positivo, é decir, sempre ver o lado bom das coisas. Então, a atitude negativa 5 é quando nós somos pessimistas frente à vida. Traemos situações e pessoas negativas. Vivemos mal-humorados. Desanimamos facilmente e desanimamos outros. Começamos as coisas e nunca acabamos, porque nunca estamos conformes com nós próprios. Somos muito perfeccionistas e negativos. As pessoas ficam tristes quando você aparece e felizes quando você vai embora. É um pouco o que a gente falava ontem, não? De dizer, nós somos tão chatos, tão pesados, que as pessoas ficam felizes quando nós nos vamos, não quando chegamos. Já tiveram essa experiência? Espero que não. Senão é muito triste, não? Que as pessoas ficam felizes e começa a festa quando a gente vai embora. Ser optimista com base na sua capacidade de automotivação, essa atitude positiva, é decir, ser capazes de automotivar-nos, ser nós próprios os que criamos as possibilidades, ser nós próprios que nos incentivamos, não precisamos de ninguém mais para incentivar-nos. Então, a atitude número 6 é esperar dos outros. Esperar que creer que os outros podem dar a solução ao seu problema, creer que outros podem facilitar ou complicar sua vida, é dizer, sempre estamos com a expectativa de que vai vir a solução de fora, que vão ser as outras pessoas, as situações, a nossa vida vai melhorar, quando aparecer aquela pessoa justa que me vai a, a pôr as coisas no caminho certo. Então, nós somos nós os que estamos a criar, somos demais. Confiar ou desconfiar excessivamente, dizer quando nós estamos sempre confiar em excesso em que os outros vão poder fazer e nós não, ou desconfiar nos outros em que ninguém mais que eu posso fazer. É decir, isso também é conflitivo. Estressar os outros ao exigir comportamentos ideais. Eles têm uma visão
e acho que essas pessoas deveriam ficar igual que eu nessa visão. Por quê? Porque de outro jeito é como se eu não pudesse atingir aquilo que eu quero. Então fico pressionando as pessoas, fico por detrás de elas, pensando que desse jeito tudo vai melhorar. Ficar à mercê do humor alheio. Assim, se as outras pessoas mudam seu humor, eu também mudo, é como que estou tão dependente dos outros que não consigo ser eu próprio. Qual é a atitude positiva? Inspirar, não tentar governar, sino inspirar. Então, como ser um inspirador na base da sua capacidade de motivar outros a expressar o melhor deles, incentivar a que as pessoas se expressem. Também a palavra educar, que vem do latim, edu, é puxar o que está dentro de você. Então, nós temos que aprender a educar-nos a nós próprios, puxar o que está bem dentro de nós. E para isso, nós temos que ir ao nosso interior. O mesmo nós temos que fazer com os demais, puxar o melhor das outras pessoas. Achar que os outros ou as situações podem prejudicá-lo. Assim, como estar sempre à defensiva, não? É decir, pensando que o que os outros façam está em nossa contra. Então é como uma desconfiança crônica, você acaba, talvez por própria experiência, se que já em outro tempo, em outro momento lhe aconteceu, então você já ficou com um passo atrás, desconfiando do que os outros possam fazer, mas isso muitas vezes nos prejudica a nós próprios, porque não somos capazes de progredir. Então fica uma sensação permanente de medo. Será que esta pessoa me vai enganar? Será que esta pessoa vai trair-me? Uma situação também de autopiedade, fazer-se a vítima. Ai, será que isto vai acontecer? Ai, que eu não sou tão bom, que isto, aquilo, não? Como estar sempre aí, numa atitude mendigante. Revoltar-se frente às pessoas, às situações. Culpar outros, situações por seus infortúnios. Ah, que a culpa la teve aquela pessoa que fez isto errado e por culpa dela minha vida se estragou e agora não tenho mais nada. Mesmo que fosse, mesmo que acontecer uma situação assim, que ganho eu em ficar com esses pensamentos? Uma atitude de acabar com os outros, situações, isto tem que terminar, a pessoa essa tem que desaparecer. A minha vida vai mudar só quando essa pessoa desaparecer ou a situação desaparecer. A coisa não funciona assim realmente. Qual é a atitude positiva? É a autoconfiança. Então, uma das coisas principais na autoconfiança é dar valor a si próprio e manter o equilíbrio, é decir, não ir para um extremo nem para o outro, porque é muito comum e muito fácil desequilibrar-se por causa desses medos, por causa de situações do passado, lembranças, atitudes, sejam das pessoas ou sejam de vocês mesmos. Outra atitude negativa é achar que as coisas caem do céu, esperando que a vida se transforme, mude, não é? Como diz aí, acreditar no Papai Noel. Receitas prontas, mágicas, sorte, ganhar-se o Euromilhões ou coisas assim, que a gente sabe, são um milagre, não? Por chamar assim, mas na realidade só damos valor àquilo que nós fazemos por nós próprios. E isso tem outro sabor. Se você ganha um Euromilhões e que lhe estraga tudo em pouco tempo. Quando a pessoa fica à espera de milagres, eh, nunca acontece, nunca, nada acontece porque você não está a fazer nada por si. Então nós temos que entender que nada se vai mover, vai mudar se eu não faço o trabalho.
Crença falsa de que a vida sempre proverá o necessário, mesmo se você não fizer nada para provocar isso. Eu acho que o universo provê quando eu faço. É decir, quando eu crio as situações para que isso se dê. Se eu não faço nada, naturalmente nada vai acontecer. As frustrações sucessivas, é decir, cair em um fracasso, um tras outro, e a gente começa a gravar isso como se fosse a nossa vida. Então, ficamos com essa atitude negativa de frustrado, não? De, epa, nada me acontece bem, isto, aquilo, estamos sempre com a mesma cantiga. Atitude positiva. Provocar acontecimentos, é decir, fazer que as coisas aconteçam. Se eu não dá certo na primeira, tenho que ter certeza que vai dar na segunda, porque é assim que as coisas funcionam. Normalmente é estranho que dê certo na primeira, às vezes acontece dois, três, quatro. Imaginem toda a história da lâmpada da eletricidade. Quantos intentos teve que fazer Edison para criar a lâmpada e ao mesmo tempo estavam competindo outros também. Não foi fácil, não sei quanto, mas sei que superaram uns 10.000, imaginem. Então, essa capacidade de implementar e sustentar, fazer que as coisas aconteçam. Você tem que planejar, criar o trabalho, fazer que as coisas, ter a paciência necessária para que isso aconteça. Porque se nós não somos capazes, ninguém mais vai poder. Apegar-se às pessoas, objetos e situações. Um dos maiores traumas ou conflitos que nós temos na nossa vida são os apegos. O meu, a palavra meu, é o maior dano, o maior conflito que nós temos. Porque na realidade não temos nada. Não temos coisas, não temos pessoas. É tudo uma interligação e tudo funciona assim. Nada me pertence. Porque pensar no apego significa que me faço o dono da situação, das pessoas. E isso é comum, pensamos, misturamos o amor com o apego. Porque o que acontece? Que você vai ficar à mercê do humor das pessoas, do estado dos objetos, das influências, das situações, e assim mesmo também você vai mudando conforme isso, e nunca é você. E sempre fica sofrendo, achando que os demais não deveriam ser desse jeito, que sua vida é um caos e tudo isso. Também o fato de depender da aprovação alheia. Será que meu esposo vai aprovar? Será que meus filhos vão aprovar? Será que meu chefe vai aprovar? Olha, se aprovar bem, se não aprovar é o problema dele. É dizer, o tema é que eu quero. Sensação de liberdade condicionada, não? É dizer, você está condicionado que os outros aceitem ou não o que você acha que deveria ser. Medo de perder, porque quando você tem apego e depende desse apego, sempre está com medo de que as pessoas abandonem, ou que a coisa se perca, ou que o trabalho não dê certo. E esse medo provoca situações, porque inconscientemente você atrai isso. Fique muito cuidado com os pensamentos, porque depois, quando acontecem, dão certo, e acaba você tendo razão. Eu tinha razão e vai acontecer, mas foi você que criou, não foi que era para vir. Desestabilizar-se porque os soportes externos oscilam. Claro, quando nós temos apego, estamos aferrados a alguma coisa externa, se aquilo não está fixo, naturalmente vai oscilar. E nada externo está fixo. Então, nem nós próprios somos fixos, estamos sempre em movimento. Portanto, não devemos ter esse pensamento de se o outro está inestável, eu também ficar inestável. Não. Eu tenho que manter minha estabilidade. Tem que pedir autorização para ser feliz. Isso é muito comum. Por quê? Porque essa dependência que nós temos nas outras pessoas, se ele não fica feliz, eu não vou ficar feliz, não é natural, não é verdade, é completamente falso.
egoísta, é realmente uma pessoa coitada, sem valor próprio. Qual é a atitude positiva? Ser um tutor significa aquele que cuida as coisas, mas não possui elas. Ser um tutor, administrador, ser um tutor dos seus filhos, ser um tutor do seu esposo, dos seus relacionamentos, o que for. Então, com base na sua capacidade de usar, cuidar sem deixar-se armadilhar, é dizer, nada me pertence. Se eu fico com a expectativa do retorno, eles um dia vão devolver o que eu dou, é um engano, é completamente um engano. Porque é querer cobrar-se e assim as coisas não funcionam. Sustentar uma falsa autoimagem, não é dizer, pensar que se tenho que manter a minha imagem, essa imagem que os demais acreditam, porque é importante, porque desse jeito a coisa vai funcionar, que de outra forma as pessoas não me vão respeitar. Então, nós estamos auto-enganando-nos. Nós enganamos a nós, enganamos os outros, com uma imagem de, não sei, mulher ou homem que faz tudo, ou que está sempre pronto, ou que sabe tudo. Eu acho que o que nós temos que ter claro é a nossa própria felicidade. E não de outro jeito que o que nós fazemos, nos desrespeitamos, é decir, não temos respeito por nós próprios. Exigir respeito e consideração é um erro, porque se você está exigindo algo, é porque você mesmo não se valora. Então, aí é um dos conflitos maiores, a falta de autovalorar-se. As pessoas não botam fé em você e não dão oportunidades, é porque você próprio não dá, porque você próprio não se valora. Então, se nós não temos fé em nós próprios, se não nos valoramos a nós próprios, não podemos esperar que os demais façam isso. Não ser confiável, de ser achar que, que eu não sou digno da situação, que ter medo, esse é o maior conflito. Se você tem medo e não transmite confiança. Então, qual é a atitude positiva? Desenvolver autorrespeito, com base na sua capacidade de ser verdadeiro. Quanto mais autorrespeito você tem, quanto mais verdadeiro você é, mais fácil é a sua própria autotransformação. E mais fácil é o relacionamento com os demais. Enquanto, quando há conflito interior, a nossa vida se torna complicada, difícil. Por isso, tentem trabalhar os seus próprios valores. Qual é a minha especialidade? Quais são as nossas especialidades? Como vou identificar elas? Todos nós temos especialidades. Precisamos nos observar e ir percebendo. É dizer, o que vai fazer que nós podamos mudar e deixar de viver em um conflito interno? Como nós temos ido vendo, a maioria das situações que nós sofrimos tanto, ou essas oposições que nós pensamos que estão em frente de nós, conflitos, não é outra coisa que a falta de valorizar-se a si mesmo. Não dar valor, não conhecer-se, não respeitar-se. Então, essa falta de autoestima, de autorrespeito, provoca que, ao não ver-me a mim próprio, não observar-me a mim próprio, começo a buscar fora o que eu acho que não tenho. E espero que os demais reconheçam isso. Então, vamos a ver 10 dicas para tornar sua vida mais fácil. Vamos a tentar. 10 formas de transformar sua visão sobre si próprios. Então, a primeira, deixe a vida fluir naturalmente. O que significa fluir?
A primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos energia, somos luz. A luz está em movimento. Se você bloqueia com seus pensamentos, o que acontece é como que a energia, em vez de aumentar, vai diminuindo. Então, é algo que temos que entender e que nos falta muitas vezes perceber, que a gente não pode controlar o que está fora, mas nós temos que sentir o que está dentro e fazer que essa energia flua. Então, quando a energia vai fluindo, vai fazer que a energia fora também comece a fluir. E deixar fluir, acontece algo, espera, observa. Observa como as coisas fluem, porque sempre há uma solução. Mas se você fica preso com querer controlar, isto não deveria ser assim, deste jeito, isto não deveria acontecer, por mais que eu tente, não vou poder mudar nada. Então, deixe que as coisas fluam, deixe que as coisas vão mudando por si mesmo. Tudo que é natural é bom. É como um rio. Se você tenta modificar o curso do rio, acaba havendo inundações, acaba havendo conflitos. Por quê? Porque o rio sigue o caminho mais fácil e natural. Então, controlar as coisas não sempre dá certo. Dica 2: aprecie a beleza dos papéis dos outros, dos atores na peça da vida, sem julgar, e dizer, observar, ok, esta pessoa está a fazer isto, pode ser que não goste disso, pode ser, mas é o papel dele. Então, como se isto fosse uma peça de teatro e nós estamos todos no, a actuar, cada um seu papel, bom, o outro é o papel do mal. Eu não tenho a julgar se ele é bom ou mau, mas eu tenho que entender que o que ele está a fazer, o que ele acha que tem que fazer. Agora, qual é o meu papel? Meu papel é manter-me centrado em mim próprio e não perder-me no papel do outro, porque senão eu sou um mal actor. Então, qual é o problema? Sabem qual é o principal conflito que nós temos? É não saber o que queremos da vida. Vivemos a vida sem saber para quê. Então, a realidade é que, ao não ter um propósito de vida, nós ficamos perdidos nas situações e nas pessoas. Tu aprenda a divertir-se assistindo a peça. O que significa isto? Não ficar tenso, não ficar nervoso com as coisas. Começar a apreciar isso, apreciar as coisas, valorar, desfrutar da vida. Porque a vida é uma. Se nós tivéssemos que deixar o corpo amanhã, que nós vamos levar com nós? Conflitos, problemas, sofrimento. Se é isso que nós queremos levar, a próxima vida vai ser isso que vamos trazer. Então, dê valor ao tempo que vocês têm para desfrutar de tudo que você tem, que principalmente é você mesmo. Não há outra coisa mais valiosa que você mesmo. As outras pessoas podem ou não valorar a você, mas é você que tem que valorar-se a si mesmo. Dica 3: encare suas limitações com leveza. Todos nós temos limitações, mas também temos muitas qualidades. Então, em vez de ficar focalizado sobre o que tenho meus limites, ficar focalizado naquilo que eu posso fazer, aquilo que é mais fácil para mim, o que me permite ser eu mesmo. Então, tudo se torna mais fácil se eu sou leve comigo mesmo. Eu posso melhorar as coisas. Por exemplo, suponham-se, eu não sei trabalhar bem no computador. É fácil, eu posso aprender. Não sei cozinhar. Posso aprender. Posso tentar, posso trabalhar sobre isso.
não posso mudar meu aspecto físico, não posso fazer coisas que são impossíveis, mas sim posso fazer aquilo que está a meu alcance, aquilo que é possível. Então, observem esse aspecto. Não sejam rígidos consigo próprios, não ponham na mente não posso, não posso, não posso, isso é negativo. Você sempre tem que ver, ok, vou tentar. Se dá certo, bem, se não, olha, por lo menos tentei. Porque a pior coisa do qual nós nos vamos arrepender é que, pudiendo haber tido a possibilidade de fazer algo diferente, a gente não fez. Por isso, pensem nisso, observem-se. Não fiquem rígidos consigo próprios. Então, observe o que diz aí. Limitações é potencial reprimido. É decir, quando você se limita, não expor aquilo que você é capaz de fazer. É dizer, não permitir que saia o melhor de você. Então, lembre-se da palavra educar. Sempre lembre-se que você tem que puxar o melhor que você tem de dentro para fora. E o mesmo acontece com os demais. Sempre puxe o melhor dos outros. Não busque no negativo. Jamais aceite tristeza das situações ou das pessoas. Se alguém tenta transmitir tristeza, sofrimento para você, por mais que o outro tente, eu não vou aceitar porque não me interessa. Mas se você fica triste é porque você aceitou. Então, é como alguém lhe oferece veneno. Por que você aceita? Porque o outro ofereceu? Não, você tem que dizer, ok, obrigado, não estou interessado. Não estou interessado em ficar triste, não estou interessado em sofrer. Então, o que você está interessado? Em ser feliz, em ser pacífico, em ser amoroso. Então, faça isso principalmente. Dê sua mente felicidade e você se manterá protegido. Por quê? Por que eu me vou manter protegido se dou felicidade? Porque o retorno vai ser isso, felicidade. Porque nós somos energia, não esqueçam isso. Então, aquilo que nós pensamos é aquilo que nós criamos à nossa volta, que é energia. Então, se a energia que estou a criar é negativa, fico atraindo situações e pessoas negativas. Então, proteja-se a si próprio através dos pensamentos positivos e criem uma energia positiva que vai proteger você. Não esqueçam isso, é fundamental na nossa vida. Ter em conta que tudo depende de nós e mais ninguém que nós. Então, o que está fora a gente não pode controlar, mas o que está dentro é nosso, mais ninguém. Dica número 5. Crie boas oportunidades na vida das pessoas. Oportunidades geram oportunidades. O que significa? Se você abre as portas para outras pessoas crescer, esse crescimento também vai influenciar em você. Então, se você nega com medo, me vai tirar minha oportunidade, você também está a negar sua oportunidade, porque nunca sabemos o que vem detrás das coisas. Então, nunca tenha medo de compartilhar. Se tenha medo de ficar aferrado às coisas, com, eh, com desconfiança das pessoas e isso. Porque as coisas não funcionam como nós pensamos. É dizer, do jeito de, ah, eh, se eu dou mais, essa pessoa vai quitar, vai ficar com isso de parte de mim, ele vai ficar como o herói, eu vou ficar como o parvinho que entregou. O problema deles, o nosso problema qual é? Nós temos que manter o nosso estágio. Se nós não mantemos o nosso estágio, perdemos nós. Então, se eu mantenho e ofereço tudo, quanto mais der, mais vou receber. Então, não importa que alguém seja egoísta, o importante é que eu não seja egoísta.
Dica 6. Limpe seus sentimentos em relação às pessoas e às situações. Perdoar e transformar. Então, quando nós temos sentimentos negativos frente a outras pessoas, situações que não aconteceram, pessoas negativas e que fizeram algo errado para nós, e nós mantemos isso em nossa lembrança, continuamos a aumentar essa negatividade. Então, a palavra perdoar, que vem do latim, significa abrir a mão. Assim de simples, abrir a mão. Quando você perdoa, está abrindo mão. E dizer, está soltando. Então, aprender a soltar, deixar ir. Esqueça o passado. Não importa o mal que fez, mas aprenda com isso para não cometer você os mesmos erros. Solte. Não quer dizer que tenha que voltar a trabalhar ou fazer algo com essa pessoa, porque não quer dizer que você vai poder continuar a confiar. Mas se não manter isso na cabeça e não continuar a pensar nisso, não ter raiva, não querer vingança, porque isso é pior para nós. É pior que beber veneno, assim de simples. Porque é como se a gente se fosse envenenando dia a dia, um pouquinho mais, só por essa situação dos pensamentos negativos, dos sentimentos negativos, desses relacionamentos negativos que a gente criou. A dica 7. Movimente seus recursos pessoais e físicos para beneficiar tudo e todos. O que significa isto? É como a lei do karma, não é? Decir, aquilo que você cria, aquilo que você vai ter de retorno. Então, se nós deixamos tudo que nós temos guardado só para nós, aquilo não volta, fica guardado simplesmente, mas se vai perdendo. Então, quanto mais você mobilize esses recursos pessoais que você tem para o benefício de todos, mais você próprio se beneficia. Porque o retorno, a lei natural de causa e efeito. Mas se você fica, ok, não faço nada para não espero nada de ninguém, não faço nada, mas também não faço que isso cresça, então é como ir morrendo, se vai morrendo. Então nós temos que entender isso. A energia precisa mover-se. Se você pega num rio e corta o rio, a água que fica aí, você vai ir apodrecendo. Por quê? Porque a água precisa movimento. Então o mesmo acontece. Tudo que é energia precisa movimento, senão começa a perder-se, começa a apodrecer. Então observe-se em si próprio. Se não está apodrecendo, se não está a perder seus valores. Prosperidade é riqueza em fluxo. Dizer, para que as coisas funcionem, tem que estar em movimento. Se você guarda, simplesmente acumula, a coisa não funciona. Faz que as coisas tenham movimento. Dica 8. A vida é uma oportunidade mais valiosa de expressar o melhor de nós. Então, faça da vida o melhor. Aproveite-la. Tenha em conta que a vida é um regalo. Foi um presente que foi dado a nós para desfrutar, não para ficar sofrendo ou dando sofrimento, ficando preocupados. Por que temos tanto medo por o que vai acontecer? Será que a gente não está a fazer as coisas certas? Será por isso que temos medo do que vai acontecer? Prestem atenção a isso, esse pensamento. Se você está a fazer as coisas certas, por que não vai dar certo? A única coisa que não pode dar certo é porque eu tenha feito algo errado. Então, observem-se a si mesmo e pensem, ok, estou a fazer tudo certo? Será que cometi um erro? Será que tenho que mudar em algo? Então, a vida se vai tornar mais fácil se você se observa. Sempre observe a sua vida e vá
fazendo que as coisas fluam. Expresse o melhor que você tem. Aproveita ao máximo essa oportunidade. Você viva a vida. Deixe sofrer. Deixe pensar no que vai acontecer. Vamos ver. Se amanhã eu tenho que morrer, eu vou mudar isso? Não. Então, o que é melhor que eu posso fazer? É viver as coisas de forma certa. Não cometa erros dos quais você depois tenha que arrepender-se. Se você se arrepende, isso é sofrimento. Então tenha em conta isso, não faça as coisas para não arrepender-se, para não ter que voltar para trás. As especialidades facilitam a vida e você é cheio delas. Então, por que será que a gente não é capaz de ver as nossas qualidades internas? Por que nós pensamos que o outro é melhor que nós? Porque não estamos observando, não estamos sempre a observar para fora e pensamos que os demais são melhores. É como as vacas, ¿no? Que quando estão no sítio a comer, olham na parte do vizinho para tentar comer aí, passam a cabeça para o outro lado. Es decir, es como nunca estamos conformes com o que nós temos, sempre queremos algo que o outro tem. E isso não é vida. Que o que é a vida? A vida é ser nós próprios. Então nós temos que entender como nós desfrutar de nós próprios, como valorarmos a nós próprios. Temos tantas qualidades, podemos fazer tantas coisas, mas é como que sempre estamos à expectativa de que algo venha de fora, ¿no? Como se algo vai chover, que chova o dinheiro, que chova o relacionamento, não sei. Não, as coisas não funcionam assim, eu tenho que criar, eu tenho que viver. Então, você tem que observar-se e aprender de si mesmos. O que disse, todos em sua volta sabem que você tem especialidades. Agora só falta que você reconheça, se você veja isso. E por que nós não somos capazes de olhar para nós próprios? Porque sempre estamos pensando no que está fora, pensando que o que está fora é melhor. São os autos-enganos que nós temos. E essa parte que nós temos que transformar. Dica décima. Seja um facilitador permanente dos processos. O que significa facilitar? Facilitar é permitir que a coisa flua, ajudar ao fluir. É decir, fazer que seja tudo fácil, que as pessoas possam trabalhar nisso, que você possa permanecer a fazer as coisas. Ser um facilitador requer de ter sempre uma mente positiva, de ver o lado bom das coisas. Mas quando você impede que as coisas fluam, em vez de um facilitador, você se torna um inimigo de si mesmo. Então, quais são os processos na vida? Cada dia é um processo. Cada dia você está a transformar algo, a aprender algo, num crescimento constante. Então, sua vida fica mais fácil quando você facilita a vida dos outros. Você não põe bloqueios. Por exemplo, alguém vem e diz, gostava de fazer isto. Oh, não faz assim, isso não vai dar, pá, não, isso não. Olha, a pior coisa que há. Normalmente, a lembrar justamente de uma situação parecida que uma vez falei, gostava de fazer, oh, não, não faz assim, isso não vai dar certo. Depois deu tudo certo, eu sabia que dava certo. Mas as pessoas são assim, é como se vê sempre o lado negativo, sempre tem medo. Não faz assim, isso não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Por que não permitimos que os demais experimentem ou intentem fazer algo diferente? Porque é diferente, não vai dar certo, porque estamos habituados a que tem que ser deste jeito, de outro, porque não sei se você observar, eh, alguém abre um café e depois 10 pessoas mais abrem um café, e toda a volta.
É como se uno ficou bem sucedido com o café e então 10 mais querem ficar sucedido. Claro, não, não funciona. 10 café ao mesmo sítio não dá. Mas pronto, são essas coisas, não? Em que se alguém tem sucesso, nós pensamos que temos que ter o mesmo sucesso e não somos capazes de criar algo diferente. Então, facilitar a vida é ter essa consciência de acreditar nas coisas novas, acreditar nas possibilidades novas. Então, seja fácil, não complica ninguém, mas principalmente não se complique a você mesmo. Porque se você mesmo se complica, é normal que vá complicar os demais, porque não acredita em si mesmo. Muito bem. Então, daquilo que todos nós temos visto até aqui, que dúvida, pergunta você tem? Peça que não é uma peça com um bom final, É um drama. não é? Como é que nós podemos assistir a uma peça destas, divertindo-nos? Eu sei que é difícil não nos envolver, não é? Mas nem sempre as peças são divertidas e há sempre aquela vontade de nós intervirmos na peça, irmos para o palco, não é? Também. Bom, esse é o problema de nós, principalmente o apego. Nós temos essa vontade de controlar o que está acontecendo. Mas muitas vezes é pior, quando nós interferimos, acontece, as coisas empeoram normalmente. Porque se a outra pessoa está a passar por algo, nós a vezes, essa pessoa precisa nosso amor, nossa paz, ou o que for. Mas intervir diretamente significa querer modificar algo que está acontecendo. Eu não vou a rir-me de que alguém está sofrendo, mas se eu posso manter minha paz e, e a liberdade de haver-me afetado por isso, com certeza que vou poder ajudar, porque imaginem-se, por exemplo, eu dou aulas, não é? Tento ajudar vocês e muitas pessoas a melhorar sua vida. E muitas pessoas vêm e me contam seus problemas. Imagine-se se eu fico afetado tentando controlar isso. O que aconteceria? Ficaria internado. Porque eu não posso transformar o que está a acontecer. A única coisa que eu posso fazer é guiar essa pessoa a que tenha força para ela própria transformar a situação. Mas não posso fazer o que ela tem que fazer. Por mais vontade que eu tenha, por mais que eu veja as coisas com muita clareza de que isso, se eu faço desse jeito, isso vai funcionar, mas o outro não vê. E o outro não vê porque tem que aprender. E se eu estou a interferir, estou a impedir que ele aprenda. Então vai ter que passar sí ou sí outra vez pela mesma situação. Então, al final, acabei sendo eu muito egoísta, porque ele podia haver aprendido agora e teve que passar outra vez pela mesma situação porque eu tentei interferir. Então, eu sei que não é fácil entender isso. Por quê? Porque isso tem que ver com a lei do karma. Então, nós temos que guiar ou talvez, como se diz, transmitir paz, felicidade, amor, mas não podemos interferir diretamente nas coisas. É uma realidade, eu sei que é assim. Cada vez que eu tentei interferir em algo, sempre deu para o torto. Então, se eu faço, mantenho esse desapego, esse papel de observador, eu sempre vou poder ajudar os outros. Mas enquanto me involucrei mais, aquilo se perdeu.
Es decir, no fui capaz de ayudar a los demás. Así que no sé, divirta-se assistindo a peça. Divertir-se não significa que vou estar a reírme da situação dos outros, sino que estou a divertir-me comigo mesmo frente a minhas próprias situações. Dizer, suponho que, não sei, que me caí. Me vou a reír, opa, me caí. Me dói a perna, me quebrei a perna. Bom, imagínate só a ele quando se quebrou a perna se tivesse ficado triste o malhumorada com essa situação. Ela pegou as coisas com humor, realmente. Foi um exemplo. Porque com toda a situação que teve, que isso seria um exemplo. A gente vê e tentou ajudar ela, mas ela se manteve bem dentro de tudo, sozinha, com toda a situação que estava. Penso que há coisas que nós temos que entender. Nós não podemos divertir-nos dos outros, do mal que está passando, mas sim podemos divertir com nossas próprias situações. Dar a volta à situação. Entender que isso me está a ensinar algo, ou, é decir, reírme de mim mesmo. Isso faço eu muitas vezes. Me rio de mim mesmo, porque de outro jeito ficaria zangado. Já fiquei zangado muitas vezes. Mas quando me zango, fica pior. Porque fico triste, porque fico depressivo, porque fico mal-humorado. Mas quando me rio das situações, digo, oh, olha, afinal, tenho que aprender algo novo. Não sei se dá para entender. E não é reírse dos outros, de que estão a passar mal, sino é ver-me a mim próprio com as situações. Por isso diz, aprecie a beleza dos outros atores, dizer, mesmo que seja uma pessoa negativa a outra, algo bom deve ter, mesmo que a outra pessoa faça algo errado para mim. Divertir-me disso, ok? Tenho que aprender a ser mais tolerante, tenho que aprender a não ligar as coisas. Não sei se me faço entender. Mas eu pergunto, peço Eu- desculpa, eu queria só fazer uma pergunta, mas não é possível que, em vez de assistir, nós tenhamos também um papel interventivo na aprendizagem de uma determinada pessoa? Vamos ver uma coisa. Nós estamos sempre a aprender. Por exemplo, a ver, não sei qual seria exatamente a situação em que você pode interferir sem causar dano. Por exemplo, se você me diz, bom, tenho uma criança e tenho que educá-la, você está a interferir, mas você tem que interferir porque é uma criança. Mas suponha-se que seu filho tem 25 anos. Vou dar um exemplo assim, que uma vez ouvi de uma pessoa. O filho fica com dívida. E você sai a trabalhar para pagar a dívida dele. Você acha correto isso? Não, eu não falava tanto nesse aspecto. Eu falo mais no aspecto em que há determinadas situações na vida da nossa aprendizagem, não é? E que há determinadas pessoas que aparecem, que me ajudam na nossa aprendizagem e, de certa forma, estão a participar nessa aprendizagem. Eu não sei se me estou a fazer entender nesta questão. Ou seja, acabam por intervir, não é? Se você... Ou porque aparecem numa situação complicada e ajudam a resolver um problema, ou porque, sem serem chamadas, aparecem pura e simplesmente. Ou seja, estão, no fundo, são atores da minha peça, intervêm na minha peça e acabam por não estar só a assistir. Eu falo mais nesse sentido.
Nesse poder da atração que falou e que tem vindo a falar desde ontem, não é? Portanto, o deixar fluir as coisas, não é? Eu sou muito de deixar fluir as coisas, não faço grandes planos, mas em situações da minha vida isso já aconteceu, em que chega uma altura em que aparece alguém que intervém de uma forma positiva e que depois acaba por alterar de uma forma positiva a peça, digamos, não é? O decorrer da vida. Ok. Sé que no es un tema fácil este, porque no todas situaciones son iguales, eso que nós temos que entender. Uhum. Esto cuando me refiro, estou a falar de interferir, estou a falar de eu, não? É decir, eu não quero Claro, interferir claro. na vida dos outros ou fazer aquilo que eles têm que fazer, Uhum. porque acaba dando errado, a isso me refiro. Ok. Agora, suponham que estou trabalhando com uma equipa, estamos todos interferindo em todos, ou se estou eh, a fazer algo que tem que ver com outras pessoas, é normal que haja uma interferência nesse sentido. Mas Ok. eu me estou a referir mais que nada no aspecto dessa ideia que todos nós temos, não? De querer ajudar os outros fazendo o que os outros têm que fazer. Não sei se me faço. Entendi. Não, entendi, agora entendi. Portanto, eu estava a entender a questão de outra maneira, mas agora já percebi qual é, digamos, do que é que está a falar, não é? É mais nós intervirmos sem sermos chamados a intervir e em situações, já percebi, em que a aprendizagem não seja a aprendizagem, fica adulterada a aprendizagem da pessoa, porque não passa por todos os passos que eventualmente terá que passar. Agora já entendi. Agradeço, muito obrigada. Exatamente isso. Dizer, temos que ser observadores em muitas situações em que, a vezes, quando nós queremos modificar algo, é pior. Não sei, vou dar um exemplo que se que lhe ajuda ou se que lhe não, mas, por exemplo, a criação da bomba atômica. Vocês sabem que foi criada para acabar com a guerra, mas destruiu eh, miles de pessoas morreram nos dois lançamentos que fizeram com a bomba atômica. Supostamente, cada país agora quer ter uma bomba atômica para prever que outros ataquem. É dizer, observem como isto. Se, se um desses países lança uma bomba atômica, outros começam a lançar e estão todos a tentar prever a destruição e é todo o contrário, todos se vão a autodestruir. Dizer, alguém quer intervir, supostamente para controlar, e acabamos destruindo, descontrolando. Então é muito complicado a vezes essa situação, porque uma coisa que você me diga, bom, não vou alguém cai na rua, não vou interferir, não, vai, ajuda, é uma coisa diferente. Mas tampouco vai pôr o pé para que a pessoa caia, não é diferente. É dizer, há situações nas quais é normal que a gente tenha ou possa interferir. Ou veio alguém, que já me ha acontecido, que está sendo assaltado na rua. Ligo à polícia ou faço algo para tentar ajudar, percebem? Mas me estou a referir mais que nada quando nós fazemos isso por apego. Porque os nossos filhos, é nosso isto, é nosso aquilo, é nosso outro, percebem? É quando me estou a involucrar na situação. É como um exemplo que pode ajudar você, por exemplo, como falei ante um médico. Um médico que vai curar sua própria família normalmente não dá resultado, por causa do apego. É dizer, vai chamar um colega em qual confie que não tenha essa situação de involucro mental em que vai dar, que pode cometer um erro. Percebem o que estou falando? Porque não, quando nós estamos involucrados nas situações,
ficamos armadillados nela e não conseguimos pensar nem ver as coisas com clareza. Então, se nós queremos que as coisas funcionem, temos que separar-nos e poder observar. Se não há essa observação, normalmente vai dar errado. Percebem? Não sei se ficou claro. Sim, sim, sim. Para mim ficou claro e agradeço muito. Muito obrigada. Já agora, doutor Mário, não seria possível mudar a palavra divirta-se por outra palavra? Por outra, Ah, para evitar justamente aquela sensação do divertimento, né? Com o mal bom, alheio. está bem. ¿Qué palabra podríamos utilizar? A ver, en vez de divertirse, podríamos utilizar Autocrítica, por exemplo. observe assistindo a peça. Seja, desapegue-se da peça. Exatamente. Desapegar, não é? Desapegue-se da peça. Dizer, observe, mas não fique, não se involucre na peça. Não fique Exato. preso a ela. Exato, concordo. Essa é a palavra mais certa, desapega, desapego. Desapegue-se da peça. Dizer, porque a veces pode ser uma peça triste e você não pode estar divertir-se, mas normalmente quando eu falo divertir-me é comigo próprio, com as minhas próprias situações. Porque nós temos o hábito de dar muita volta na nossa cabeça às coisas, pensando por que me aconteceu isto, por que isto não deu certo, porque aquela pessoa falou aquilo outro. Esse é o nosso maior erro que nós temos, pensar e pensar nas coisas, em vez de soltar e deixar que as coisas funcionem por si próprias. Sim? Aqui alguém diz, quando falam em acumulação e em relação a tudo. Não sei se é uma pergunta ou quê. Quando falam em acumulação em relação a tudo. Bem, não percebo qual é a pergunta. Depois outro diz, Mário, atitude negativa gera também a autossabotagem. Como transformar essa situação em positiva e fugir desse ciclo vicioso? Bem, é normal. Nós temos hábitos, vamos ser assim claros. Nós criamos hábitos. Há pessoas que são positivas, sempre vêm o lado positivo das coisas, e há outras pessoas que ficam muito armadilhadas nas situações do passado, vivem na vida, vivem no presente como se estivessem no passado.